que blog vê, que página Não, sim, então, o que eu falo é... Hoje, no mundo virtual, todo mundo que frequenta sabe quem é. Sim, o que eu falo é hipocrisia, assim, a facilidade como eles têm de divulgar os textos distorcidos da maneira como eles querem mostrar, querem forjar um papa deles, mas por que quando o Papa... Sim, mas por que quando o Papa fala, então, contra o marxismo, eles ignoram? Eu estou falando nesse sentido. Mas porque não é isso. Sim. Teólogos de nome e renome no Brasil, eu vi como seminarista, vi como padre e vejo como bispo, e também faz a leitura seletiva de documento de magistério, a começar por essa bobagem de igreja de Bento, igreja de Francisco, igreja de João Paulo. Eu quero a igreja de Cristo. A minha adesão não é ao Papa, é a Cristo. Eu estou em comunhão com o Papa por causa de Cristo. O meu olhar é fixo em Jesus, não é em Francisco. Sim. Veja, Francisco usa uma cruz de prata. Eu uso, não é de ouro, não. Mas é dourada. E não vou deixar de usar, não. Eu já usava antes. Eu sou um bispo de 50 anos. Se cada papa que mudar, eu mudar com ele, então eu sou um infantil, eu sou uma criança. Não, eu sou um marmanjo, um homem feito. Eu tenho que ter personalidade. Veja. Então a mim não me interessa se o Papa é risonho ou se o Papa é sério, se aquele é mais intelectual e aquele é mais popular. A mim me interessa estar em comunhão com o Papa, como guardião, como fundamento e referencial da fé e da caridade. O resto é Cristo. Sim, então é essa... Só completando aí, o que foi bacana, essa página da BJ, da Diocese Fortaleza, postou tanta asneira, mas tanta asneira, que o Dom Vasconcelos, né, que era auxiliar lá, foi lá e falou: olha, vocês não têm autoridade de falar o nome da igreja, em nome da diocese, portanto o padre pode estar assim. Falou mais um monte de coisa e acabou com ele assim. Eles têm a autoridade de ter a página deles e dizer o que quiser. Agora, não tem autoridade de dizer isso quando isso está linkado ao site da arquidiocese. Entende? Eles têm o direito de dizer o que quiser. Agora, não com a chancela. Aí está, da autoridade da igreja. Aí eu não posso. Porque aí eu estou comprometendo, por dizer, da igreja está vindo e está permitindo. Tem aquela frase, eu não lembro quem foi que disse, mas que hoje nós temos que lutar para ser católico dentro da igreja. E porque essa mentalidade revolucionária entrou, está muito presente ainda. E realmente, né, nós temos que lutar para ser seminarista dentro do seminário. Acho que muitos padres podem testemunhar que, né, tem que lutar para ser padre dentro do clero. Mas como que nós podemos assim, dialogar e ainda assim respeitar os nossos superiores, né, aqueles que representam Cristo para nós, com respeito mesmo, mas também não cedendo a certos pensamentos, a certas ideologias, e continuar sendo fiel a Cristo dessa forma? Pensa numa pergunta difícil de responder assim. Não é? A gente de Nordeste, não sei se é uma sinuca de bico. Então, o que eu posso dizer a você é isso. Veja, eu digo o que Jesus disse: seja simples como as pombas e astuto como a serpente. Tá certo? Você tem que saber se seu superior, se seu formador é alguém de bom senso, que, tendo as ideias dele, sabe respeitar as suas, quando as suas são legítimas, mesmo sendo diversas, então seja aberto com o seu formador. Se seu formador é imaturo, veja, ou patrulha ideologicamente e confunde, não é? O que é legítima liberdade, né? E quer impor, aí você tem que ser, sem ser dissimulado, mas saiba o que falar e o que calar. Você confunde informação com vigilância. Exatamente. Aí eu digo, como alguns mineiros nos disseram certa vez: tudo o que eu falo deve ser o que eu penso, mas nem tudo o que penso eu falo. Não é? Porque tem que ser esperto. Tá certo? É o que eu posso lhe dizer, meu filho, porque eu me concordo com você. Hoje, às vezes, é difícil de ser católico dentro da igreja. Vocês querem ver o exemplo disso? Não sei se conhece aquele livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma. Leiam ali para vocês verem o testemunho dele, que é belíssimo, a volta dele à igreja, onde ele encontrou mais dificuldade foi dos padres. É muito triste, mas eu não vou também negar. É verdade. É verdade. Às vezes a gente tem boas
eu dizia isso para os meus irmãos bispos do Regional Nordeste 2. Eu disse: atentos, irmãos, porque a gente fala nos jovens, mas a gente tem na cabeça os jovens do nosso tempo. Os jovens do nosso tempo, e não era nem do meu tempo, porque eles eram bem mais velhos, mas do nosso tempo queriam andar, não é, de cabelo grande, uma sacola de couro, isso, tá certo? Fugiam do seminário escondido, de calça jeans, iam dar passeata. Então vocês sonham com esses jovens que hoje são avós. Os jovens de hoje querem mais rezar, querem disciplina, querem identidade, querem piedade. Não é porque eles têm saudade do passado, eles têm saudade do infinito, eles têm saudade do absoluto, porque já estão cansados de um mundo que não deu nada. Então eu digo: aí às vezes o que é que a gente faz? Fala tanto dos jovens e chuta os jovens concretos de carne e osso que Deus coloca junto da gente. Aí volta para fora do seminário: você não tem o perfil da nossa diocese. Veja, mas é uma questão de perfil ou ser chamado por Deus? Então é complicado. Eu não tiro a sua razão. Estou sendo bem franco com você. Então só resta ser sábio, sincero, simples, mas astuto. Senão vai ser mandado embora. Lembre, toda vez que vocês levantarem uma bandeira para fazer guerra, a bandeira vai ser metralhada. Então, cuidado. Não levantem bandeira sem necessidade. Não é porque às vezes vocês são bobos. Não são bobos. Vão discutir besteira. Vão pesar com o formador. Vão apanhar. O que matou ser bobo? Pronto. Você já sabia. Tá certo? Diga. O senhor falou que hoje o mundo, há mais ou menos 50 anos atrás, se perdeu um pouco da base cristã que antigamente a gente tinha. O senhor acha que isso teve influência um pouco, que depois do concílio se perdeu essa credibilidade na vida da igreja? Não. Aqui às vezes as pessoas confundem o processo de secularização no Ocidente. Primeiro vamos falar na cultura, depois na igreja. O processo de secularização na cultura não começou, minha gente, com o Vaticano II. O processo de secularização do Ocidente começou na segunda metade do século XIII. Vejam, a partir da afirmação das cidades, da burguesia, começa a afirmação da sociedade civil. Você tem o humanismo, você tem o renascimento ali, que é antropocêntrico. Depois você tem o racionalismo, a Revolução Francesa. Então isso é um processo e vai continuar. O Concílio Vaticano II é uma tentativa de responder de modo eficaz a essa situação. Compreende? Às vezes as pessoas idealizam o período antes do concílio. Antes do concílio não era o fim do mundo, nem uma igreja velha, caduca, ruim. Isso é ideologia. A igreja antes do concílio era viva, dinâmica, tanto que evangelizou o meio mundo, tá certo? Tanto que construiu a PUC não foi, veja, a PUC não foi construída depois do concílio, foi antes do concílio, a PUC daqui de Minas Gerais. Era uma igreja que dialogava, a ação católica é de antes do concílio. Intelectuais cristãos no mundo todo eram de antes do concílio. Então não demonizar a igreja antes do concílio, mas também não idealizar. Eu acho tão interessante quando se diz, antes do concílio, a liturgia tinha padre que sapecava a missa em 10 minutos. Os mais velhos aqui sabem disso. Tinha padre que celebrava com devoção e tinha padre que fazia papapá. Eu me lembro dos meus pais, morávamos no interior, quando íamos a Maceió,
papai que é mais piedoso, mais ele dizia, eu quero ir à missa na catedral. A mamãe que é mais ativa dizia, homem, vamos para a missa do Padre Sarmento. E em 15 minutos, porque foi formado com aquela mentalidade de dizer missa, em 15 minutos o Padre Sarmento resolvia a situação, não dava trabalho a Nosso Senhor. Veja, não atrasava o almoço, não, então veja, nem demonizar, nem idealizar. O Concílio Vaticano II tem problemas? Tem. Todos os concílios da Igreja, todos têm problemas. E o Concílio Vaticano II tem virtudes? Tem. Só para terminar, São Gregório Nazianzeno. Quem é que vai jogar pedra em São Gregório Nazianzeno? Um dos grandes teólogos da Igreja. Quando São Gregório Nazianzeno, quando no Concílio de Calcedônia, quando convocaram, ele disse, não vou, porque esses concílios só servem para discussão, divisão e confusão e briga da Igreja. E não foi assim. Então, em geral, os concílios deixam depois de si um rastro de... Veja, então ainda vai demorar um pouco para a situação se acalmar mais. Nós não chegamos ainda ao ponto de equilíbrio. Está longe de chegar. Logo na primeira pós-concílio se jogou tudo fora. Né? Se jogou a água da banheira com a criancinha, se jogou tudo. Veja. Agora muita coisa está sendo retomada. Certo? Agora eu peço a vocês jovens isso. Atenção. Né? Tenham saudade daquilo que é católico. Tenham saudade daquilo que leva a Deus. Mas não tenham uma mentalidade reacionária. O que é o reacionário? Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é de agora não presta. Isso é uma mentalidade doentia. Tá certo? A gente não deve ser reativo. A gente deve ser proativo. O que é que eu proponho? Sejam como o homem sábio, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e velhas. Não é o passado pelo passado. Uma coisa não é ruim nem boa porque é do passado. Uma coisa é ruim ou boa, do ponto de vista cristão, se me ajudar a seguir a Cristo de verdade. Por exemplo, eu não tenho nenhuma dificuldade se alguém comunga de joelhos ou em pé, se comunga na boca ou na mão. Eu não tenho nenhuma dificuldade se alguém quer usar véu ou não quer. Isso para mim, eu não sei por que fazer confusão com isso. Tem irmãos bispos meus que dizem, levante, está errado, eu não posso fazer isso com fiel. Ou ridicularizar quem quer usar véu. Quem quer usar, usa. Veja, compreende? Então, mas a coisa agora é toda ideologizada dos dois lados. E quando vira guerra e ideologia, a primeira sacrificada aí é a caridade, que é a essência do cristianismo. Doni, essa discussão sobre o concílio parece que gera três espécies, né, de pessoas dentro da igreja. Ou cismáticos, ou hereges, ou católicos. É os três tipos. Porque ou a pessoa abandona porque ela tem saudade mais daquele tempo, ou a pessoa ela vai começar a paganizar tudo, né, e achar que o concílio, pronto, a festa, né, agora a gente vai realizar o que a gente quiser, ou então a pessoa ela segue isso, né, o que você está falando. Mas se é o concílio, eu só peço uma coisa. Querem falar sobre o concílio? Vamos começar a perguntar uma coisa. Que tal ler o texto do concílio? O Concílio Vaticano II está nos textos do Vaticano II. Se vocês leem os textos do Vaticano II, vão ter uma surpresa. Leiam só isso. Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium Dei Verbum. Esses três textos. E leiam a primeira parte da Gaudium et Spes. Só isso, a primeira. A segunda já está ultrapassada. Era nos anos 60. Não serve mais para hoje. Só isso. O conselho mesmo. Tá certo? Vejam, Lumen Gentium sobre a igreja. Dei Verbum sobre a revelação. Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia. Primeira parte da Gaudium et Spes. Os grandes fundamentos da igreja no mundo atual. Leiam só isso. Depois de ler isso, vocês vão ver o Concílio Vaticano II. Vivam aquilo que vocês estão bem. Tá certo? Olha a hora. Tá bom, tá?